Vai. Vamos de jogo? Vamos de jogo direto? Falar de jogo? Ou querem falar, aproveitar, fazer a transição e falar da mudança de data do jogo da Copa do Brasil? Pode ser essa. Não pode mudar. Não pode mudar. Ponto. Não pode mudar. Está decidido há meses. Todo mundo passou por isso. Os caras botaram a Copa do Brasil no final de semana, cara. A gente vê desde sempre. Não pode mudar. Mas isso tem acontecido, né? Isso tem acontecido. Sabe por que não pode mudar? Sabe por que não pode mudar? Primeiro que estava marcado. Todo mundo faz planejamento em cima disso. Data FIFA é agora, segunda-feira. Estou viajando agora. Não pode mudar, cara. Sabe por quê? Porque você pegou... Vou dar um exemplo do Corinthians, para não ficar puxado por baixo, tá? Beleza? Pro Corinthians. O pedido foi do Flamengo, correto? Da mudança, né? E a CBF acatou, não é isso? Acho que sim. O Corinthians trocou. Brigar para não ser campeão, para não cair. O que é mais importante? Isso não pode ter feito isso, não pode isso. Que o Corinthians pegou. Aí. Bem, eu tenho flamenguista perto de mim que é coisa de maluco, assim. Papo de internar, com ração e tudo, assim. Cara, o Corinthians jogaria quarta-feira para vencer, né? Coisa boa. E no final de semana, para sair da morte, né? Então, mudou. Eu não te prejudiquei para você ter glória, mas te prejudiquei para você sair da morte. Pô, não tem embasamento nenhum para mudar. Embasamento seria: final de semana não teria jogo. Vamos mudar? Claro, porra, óbvio que vamos mudar. Mas existe uma ferida cravada. E o Flamengo sabe que não disputa mais o Brasileiro. O Flamengo sabe que não tem mais chance de não disputar a Libertadores, que ele vai conseguir ficar em quarto, quinto, vai dar no mesmo. O Flamengo é só perfeição. Estão falando no chat que a live caiu. Que isso? Ué, como é que caiu isso falando no chat? Não sei. Tô entendendo. Fala aí, galera. Jesus! Parece que aconteceu alguma coisa mesmo. Dá um F5 aí. Voltou, o cara falou aqui. O Eduardo falou que voltou agora. Tá, então vamos recapitular. A gente está falando sobre o tema da troca da data. Em que parte caiu o chat? Me dá um norte aí. Em que parte caiu? Vocês ouviram até onde? Fala aí. Até que parte vocês ouviram? Acho que foi só uma oscilação só. Uns 30 segundos só o cara falou. Tá, então vamos lá. Não pode ter uma mudança dessa, porque o único favorecido nessa mudança é o Flamengo. O Vasco prejudica. Porque o Brasileiro pro Vasco vale menos. Beleza? O Corinthians é prejudicado. Simples assim. E o Galo, acho que tá na base do Vasco, pouco importa. Agora, o Flamengo não pode pedir isso. Mudou essas datas, sempre foi assim. Você joga o Corinthians na lama com isso. Mas o Flamengo tem mais convocado. Meu amigo, isso é o preço do sucesso do país. Sinto muito. É desde sempre. Meu ponto é entrar aí, Edu, exatamente aí. Rafa. Porque já aconteceu mudança em outros cenários por pedidos de outros times que naquele momento tinham mais convocados, inclusive para o Corinthians. O Corinthians, em outras situações, já você está ferindo o Corinthians em prol do Flamengo. Eu estou tirando o Vasco da resenha, que é para o pessoal não achar que é meu clube. Está ferindo o Corinthians na veia. O Corinthians dos quatro é o único que tem 3 competições, irmão. E o jogo do fim de semana, que para ele é o... Se você virar para a torcida do Corinthians e falar assim, simples, vamos lá. Você prefere não cair ou ganhar a Copa do Brasil? Não cair. Óbvio, né? Beleza? Você jogou o Corinthians no Sal Grosso na quarta-feira. Isso não existe, cara. Isso não existe. Se fosse somente exemplo, vai mudar merda nenhuma os outros 3 e o Flamengo muda muito. Pô, mas não é o caso, irmão. Não pode ser assim, cara. Não pode ser assim, cara. Não, é uma merda, eu também acho. Na época que o Flamengo conseguiu também uma manobra dessa, quem era mais convocado era o Galo. Vocês lembram disso? Na época que o Flamengo meteu uma manobra dessa aí, de data, que já não é a primeira vez que acontece. Não é a primeira vez que o Flamengo consegue uma manobra dessa. Quem tinha mais convocado era o Galo. Vocês lembram disso? Lembram disso? O Galo tinha muito estrangeiro.
O Galo tinha mais gente que o Flamengo. É porque a gente fica vinculado à seleção brasileira, Aham, que é uma irrealidade. Não é real. O Galo tinha mais que o Flamengo. Cara, é um escárnio essa mudança. Não pode acontecer. Tá marcado, ó. Inclusive, eu ia direto de Brasília para Minas Gerais, se fosse lá. Eu ia direto de Brasília. É como o jogo, o do Vasco na volta é no Rio, eu volto para casa. Não existe mudar, Rafa. Não há argumento, então, Rafa. Então, mas espera aí, só para todo mundo entender. Meu argumento não é que eu acho que tinha que mudar, tá? Então, vou começar pontuando claramente. Eu acho que não pode mudar, beleza? Tá claro. Deixando claro isso, eu só estou tentando acrescentar o seguinte. O futebol brasileiro, ele não dá certo exatamente porque os clubes sempre olham só para si. Então, assim, quando o Corinthians lá atrás tinha um monte de convocado... Mas se o clube olhar só para si e ninguém embasar, foda-se, Rafa. Esse calendário aí... Porque isso é igual o cara que... Rafa, não, então, esse calendário está assinado pelos clubes. Todo mundo era sabedor que no dia 17, não sei o quê, eram as semi da Copa do Brasil. E que ele ficava... Tem data FIFA até 26, se eu não me engano, 28, 29, algo desse. Já foi divulgado. Todo mundo sabia, cara. Não podia fazer isso. É isso que eu estou te dizendo. Todos os clubes assinam, todos os clubes sabem. Mas na hora que ele percebe assim, eu cheguei, eu vou ser prejudicado, ele vai lá e toma a iniciativa, como o Flamengo fez agora e outros clubes fizeram em outros momentos. Que ele tome a vontade. É só não ceder. Beleza, então deixa eu concluir. A CBF já cedeu outras vezes para outros clubes. E aí, o Corinthians, que hoje reclama, em outro momento, quando ele era o prejudicado pela data FIFA, ele pedia. E o Flamengo, que em outro momento reclamava de ter mudado, hoje pede a mudança. E assim é para todo mundo. E o Botafogo, que hoje não está reclamando, mas começou a ter convocado, daqui a alguns anos vai estar pedindo. E assim vai, porque no fundo, cara, se você não tem um futebol que pensa no contexto geral, no futebol como um todo, vira um ciclo de prejudicados e beneficiados. O meu ponto é só esse. Enquanto não houver uma política dos clubes olhando para o campeonato como um todo, para o produto como um todo, inclusive não assinando esse calendário, sim, criando a tal liga, porque só que o futebol brasileiro não consegue fazer, cara. E aí, quando não consegue fazer, o que no final das contas tem de resultado? Ora um beneficiado, um prejudicado, ora inverte a outro beneficiado, outro prejudicado. Por quê? É a bola da vez, cara. É igual a arbitragem. Você acha que existe interesse de fato em melhorar a arbitragem do futebol brasileiro? Não existe, cara. É sempre escudo e muleta para reclamar, mas pouca ação para resolver o problema, entendeu? O calendário é um problema. Ninguém quer resolver. Essa mudança é muito mais fácil abrir uma live, é muito mais fácil, igual o presidente do Corinthians fez. E eu não quero direcionar para um clube, igual o Clia falou, para não parecer que está falando do clube A ou B. Mas isso acontece para todos. Vários momentos foi o Flamengo assim. Abrir um vídeo no Instagram e deixar pronto a desculpa caso o time seja rebaixado ou o time perca a Copa do Brasil. Porque se ele quisesse resolver o calendário, esse vídeo não é efetivo para isso. O que eu estou querendo dizer é isso. E, infelizmente, a torcida cai nesse processo, assim como acontece na arbitragem. É óbvio que é um escárnio, pô. O calendário é um escárnio. Aí ele já é um escárnio. Eu vou pegar e mudar ele no meio da competição? Aí o escárnio é quadrado, pô. É um absurdo. É um absurdo. Só que eu só quero que o torcedor entenda que para resolver o problema não é abrindo um vídeo lá e reclamando, não, o Corinthians é muito grande. Né? Pô, o Corinthians é muito grande, óbvio que é muito grande, pô. Ele é tão grande a ponto de ele consegue melhorar o calendário, assim como o Flamengo, o Atlético e vários outros. Eles querem isso? Não demonstra para mim. Há anos e anos e anos a gente vê reclamação da arbitragem, do calendário, de uma série de coisas do futebol brasileiro que ninguém está disposto a realmente resolver o problema, entendeu? Esse é o ponto. Sim. Outra coisa, essa mudança, ela fere a maior competição do país. Bota em xeque. Claro! Um absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Você consegue imaginar a Premier League mudando a data por causa da Copa da Inglaterra? Alguém consegue imaginar isso? Só que lá eles resolvem o problema. Eles não vão ter jogo na data FIFA, gente. Porque isso é um escárnio também, pô. Não cara, mas esse ainda é 2 dias depois, Rafa. O Brasil, esse é 2 dias depois. Já teve caso de ser no dia seguinte. Algumas vezes. Esse ainda 2 dias depois. Não, e de repente, o que me fere, tipo assim, cara,
O Corinthians é gigante, tem uma torcida gigante. É o único que está em 3. Caberia algum argumento se fosse para a gente ajudar ou tentar dar uma... Minimizar para o Corinthians, né? Aham. Minimizar para o Corinthians. É Mas não, verdade. fizeram o contrário. Fuderam a vida do Corinthians. Que tem o calendário mais Cara, ferrado daqui para frente. Sim. E no final o problema é esse, o ponto final, apesar de ser um absurdo, igual a gente está falando aqui, o maior absurdo é o calendário e a forma que é feito o futebol aqui em relação a isso. Tu lê a justificativa, uma das justificativas para isso, para a Copa do Brasil, para a mudança de jogo, de prezar pelo espetáculo. Cara, estão sucateando o espetáculo durante anos e anos, o ano inteiro, e agora querem olhar para a Copa do Brasil em prol disso, em prol a espetáculo, de ter todos os jogadores à disposição. Então, esse acúmulo de decisões erradas, essa cascata, igual o Rafa falou, o problema nem são só esses dois jogos. Esses dois jogos, mudança ou não que tiver, não vai mudar o todo, que é o problema do calendário, que é muito ruim. A gente já discutiu aqui como isso afeta a relação nossa com o consumo para com o futebol, a relação do jogador com o jogo também, do treinador, que o que importa mais é ter um número de jogos excessivo no ano, 90 jogos no ano, mas não importa a forma como é jogado, a forma como é administrado. A gente está fazendo futebol para robô, mas a gente está fazendo o calendário para FIFA de videogame, para a gente acabar deteriorando o atleta, deteriorando o treinador, deteriorando o público, e é muito ruim como funciona assim. O que aconteceu nessa situação específica da mudança de datas é um absurdo, sim, principalmente tendo em conta outros episódios agora recentes. Cara, como funciona a data FIFA aqui pra gente, é só olhar para isso e ver como é ruim tudo, como a estrutura é ruim do jogador ter que jogar ali, voltou de madrugada, aí tem que jogar, e falam que a data FIFA é assim, que o Brasileirão respeita a data FIFA, que a Copa do Brasil respeita a data FIFA. É piada assim com a gente, nossa, cara. Não, mas esse ano tá melhor. Não, é piada. Porque ele tá falando que eles são... Peraí, até no passado não ainda parava. tem isso, Não parava. Mas não para. Você acha que esse ano para? Não parava. Não A parava economia mesmo. está comprometida. É cortina de fumaça, Gente, rapidinho, só isso precisa ficar muito claro. Não existe isonomia no futebol brasileiro, gente. Nunca existiu no brasileiro. Nunca existiu, cara. Gente, vocês têm ideia? É porque eu acho que normalizou o absurdo, cara. Vocês conseguem imaginar que um campeonato em ponto corrido, 38 rodadas. Imagina a La Liga. Vamos lá, La Liga. 38 rodadas. Em 10 rodadas, eu falo assim, Real Madrid, você vai jogar sem o Carvajal, sem o Mendy, sem o Tchouaméni, o Valverde e o Bellingham. Tudo bem? Não tem jogo. Alguém acha que isso é plausível? Isso aconteceu no Brasil, cara. O Flamengo ficou 10 rodadas sem os 2 laterais e 3 meio campo, pô. O Internacional contrata um monte de cara da América do Sul, que são os caras que, são os diferenciais. Ené Valencia, Borré, é uma galera. Bustos. O Internacional ficou um monte de rodadas sem os caras para jogar. Gente, não existe isonomia no futebol brasileiro há anos, há muitos anos. Porque o Clear falou, são 2 dias, mas não são só os 2 dias, cara. É a preparação para o jogo toda sem os caras. Eu tô falando o seguinte, esse que mudaram era até menos pior. Já teve pior, né? Já teve isso pior. É muito pior. É o que eu falo. A gente vive um absurdo tão grande que a gente olha e fala, esse aqui tava até bom. É isso. Tinha 2 dias. Loucura. Que isso? Cara, tinha 2 dias para preparar para a semifinal. Então, olha só. O bom é inimigo do ótimo, né? Isso é uma velha tática de guerrilha, né? Porque pode ser sempre melhor, então você tem sempre brecha para criticar o outro. Isso é política pura, na veia. Isso é a base da política, né? O bom é inimigo do ótimo, sempre vai ser assim. O cara pode fazer, se te dar 10 quilos de ouro por dia, podia ser 15 quilos de ouro, né? Então, é sempre utópico a parada. Então, é sempre assim. Agora, dessa vez foi piada, cara. Piada. Você não tem como apoiar a parada. Quer ver um exemplo? Quantos jogadores do Corinthians teve convocado? Você sabe? Sabe de cabeça? Vasco quantos? Flamengo quantos? Da última Corinthians teve um, né? Que foi o Roger Martínez. Deve ter ido. Foi Manuel Martins lá da Venezuela. Manuel Martins. O Roger Martínez, volante. O Vasco teve algum? O Mita. O Félix Torres vai também. Tá falando de agora ou que foi na última? Não, essa agora vai mudar. Essa agora. Tá. O Romero vai do Corinthians. Romero vai. Vai.
Foi convocado Félix pelo Torres Paraguai. deve ir também. Félix Torres deve ir também, Paraguai. Deve ir. Esse volante Roger Martínez costuma ir também, Da Venezuela. Venezuela, com certeza. O Memphis não vai, não? Deve ir para a Holanda. Data FIFA. Deve ir. Verdade. Verdade. Mas ele o Memphis né? não joga a Copa do Brasil. Então ferrou mais ainda o Corinthians, né? É mesmo. Porque vai perder o brasileiro e não, Não, vai poder desculpa. na Copa do Nem o Brasil. Memphis e nem o outro, o peruano. Carrilho. Então, olha a mudança onde foi no. Cara, Loucura. olha que loucura isso. Não, isso aí é inacreditável. É inacreditável.